maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há, não há outro igual a ti. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado, aleluia. Tudo é para Ele, tudo é dele. Ah, lá no 4. Verdade. Filipenses 4, versículo 10. Eu não vou ser pastor. Para de palhaçada. Deus, paz e graça. Não manda mais em você, não. Que manda em você é o Espírito Santo. Amém? É só esperar o Joselito. Quando ele parar de zoar o João, ele acha. Quem parece até que tu é o dono da tua vida. Parece que se manda, né, Joselito? Manda lá. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade de demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é passar fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Deixa ele abrir. Eu quero que ele venha e vai te ouvir a palavra. 12. Estou no 12 agora. Vou repetir o 12. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Glória a Deus, aleluia. Toma! Naquele que me fortalece. Toma! Toma! Vou ler para você o que ele falou assim. Versículo 13. Ele falou tudo posso, vou falar para você. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Sai fora, para tu não manda em você não. Quem manda em você é o Espírito Santo. Ó, no versículo 10 diz o seguinte, vou repetir para o senhor entender bem. Alegre-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade de demonstrá-lo. Se o senhor não der abertura, ninguém vai dizer que ama o senhor. Se o senhor falar, eu não quero mais, quantas oportunidades o senhor vai deixar para trás e falar, pastor, muito obrigado, o senhor me ajudou, o senhor salvou a vida do meu filho, o senhor tirou fulano das drogas, através de uma palavra, através de um aconselhamento. Quantas oportunidades o senhor vai deixar para trás? É isso mesmo que o senhor quer? Deixar essas oportunidades. Tem situações, aqui Paulo falando, tem situações que ele passou dificuldade. Ele passou fome, ele passou também tempos de fartura, passou necessidades, mas o que ele falou que ele sabe passar por essas coisas todas, ele consegue passar por essas coisas Glória todas, a Deus. porque Deus é o que fortalece. E é Deus o que está fortalecendo o Senhor. Aleluia. Eu contei isso, né? Eu fiquei 3 anos desempregado. 3 anos desempregado. Minha filha com depressão, eu com depressão, minha esposa com crise nervosa. O tempo passou. Deus cuidou, porque era necessário que Ele cuidasse de mim, tratasse, mudasse algumas coisas que precisavam em mim. E Deus nos para às vezes para essas coisas, para a gente refletir, que o Joselito falou, a vida não é mais nossa, a nossa vida agora é de Cristo. Glória a Deus. A nossa vida é buscar fazer a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Quando a gente fala, a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, e às vezes a gente acha, caramba, tem que fazer isso, não tem nada de agradável nisso, tem que esperar fulano que fala que já.
Tem gente que é chato. Mas pra Deus Tem gente que vai toda hora chegar para falar o mesmo problema. Tem gente que vai toda hora chegar para trazer problemas diferentes. Mas quem nos fortalece é o Senhor. E a gente vai seguindo. Essas necessidades que Paulo fala aqui são necessidades físicas mesmo, de passar fome e tal. Mas às vezes a gente tem necessidade de ouvir uma palavra. A gente, quantas vezes o pastor Alex me ligava, desce para baixo, eu não estou aguentando mais. Pastor Alex, não estou aguentando mais, eu quero largar isso, não sei o que. Pastor, calma. Aí eu só falava isso, eu dependo do Senhor. Glória a Deus. Uma vez que ele botou eu e esse cara aqui dentro do gabinete, Só falava antes de isso. começar o culto, lembra esse tempo? Porque ele é o pastor. Lembra que ele foi lá dentro do gabinete? Ele falou com a gente assim, pô, hoje de manhã, 4h30 da manhã, eu estava assim, a Lândia chorando, lembra que ele contou isso pra gente? Uhum. Isso aí. Ele falou um tempo E ele pra mim. costumava falar o seguinte, que ele não é super-homem para botar calça por cima A cueca por cima da calça. Capa. É isso aí, o pastor João. Eu creio dessa, eu creio Um ajudando o outro. que esse momento aqui foi um momento preparado por Deus. Do nada, a expressão e tal, o telefone para... Pô, vamos lá. E nós estamos aqui. É assim, coisa boa, né? Porque uma visita dessa, né? É indispensável. Presença de Deus, né? É expressivo. Não, e era tão de Deus que a gente tinha que ir visitar o meu neto que estava internado. A gente ia Aí ele pegar recebeu um Uber, alta, né? aí veio no meu coração ele, vamos agora. Eu falei, ai, o Uber tá caro. Tipo assim, mas eu não lembrava que tu ia vir. Não lembrar. Isso, aí tipo assim, amanhã a gente vai, 2 horas. Aí puxei o Uber e falei, não, amanhã o Uber é mais cedo, mais barato, mas tipo assim, Aí ele, vamos, tu lembra? Eu falei, não, amanhã nós vamos. Aí daqui a pouco vem Diana. Aí eu abri o celular, Todas as coisas naquele que Queria te que o senhor então fortalece. me visualizou, fui lembrei e Tu pedi ela. pode. Aí eu vi lá no pode, celular todas tu as pedindo. coisas naquele que te fortalece. É Ele que nos sustenta. Ele que Mas nos eu guarda. vou Tu falar. acha que tu acha que eu já não quis desistir? Já tentei desistir várias vezes, mas ele não deixa, porque tem pessoas que precisam de mim. Como é bom, uma vez o cara tentou para a igreja e falou, chegou para mim assim, cara, como eu admirava A tua você. tradução é diferente, né? Eu estava num culto onde ele Mas é estava. aqui mesmo. Eu falei, o que que houve? Por quê, cara? Rapaz, quando você saía, quando você cantava, louvava a Deus, quando você pregava, quando, sabe, o teu jeito de andar, onde eu só te observava, eu falava, eu quero ser igual aquele cara ali. Eu nunca falei nada para ele, eu nunca falei de Jesus. É a essência de Deus que está sobre nossa vida, sobre a minha vida e sobre a tua vida. Lembra dessa palavra, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E quem nos fortalece é Jesus Cristo. Agora, eu vou pedir, eu, o Messias e o Décio, para que vocês dois fiquem aqui no centro, ajoelhado, e nós vamos orar por Deixa eu você. Isso que eu ia falar, o Décio só ainda pra tá terminar, terminando aqui. Só para terminar, falei 13, Paulo, né? Isso. Tudo posso naquele que me fortalece, mas tem o versículo 14. Nossa. Só para a gente fechar, versículo 14 diz o seguinte: apesar disso, isso Paulo falando, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. É verdade. Nós estamos aqui para isso. É um ajudando o Isso outro. aí. Um ajudando o outro. Deus fortalece. Vocês- Agora, a gente aqui está Vocês sempre como ajudaram. auxiliadores. Não é só por hoje não, mas sempre ajudaram. Estamos como auxiliadores. Eu menos um pouquinho, porque eu sou um pouco mais recente, mas também estou aí. Sempre. A gente Nem vai montar sempre teve a gente vai apoio, montar um né? café, um dia aqui, um dia na casa do Messias, um dia na minha casa, um dia no Décio. Você vai montar um cafezinho amanhã, a gente bater um papo no finalzinho de semana, entendeu? Trocar ideia, orar e tal. É assim que nós temos que estar em união. Ó, isso que o Deus está falando aí de Deus, que eu estava aqui assim, ouvindo tudo que está sendo falado. E, cara, eu fico muito meio assim de falar Deus. Não sei se foi Deus, veio algo no meu coração. Que no dia que vocês quiserem fazer um culto aqui ou aqui fora, fala com a gente que a gente vai vir com a estrutura. Pô, eu tô tentando voltar ao culto aqui faz um tempão, vocês não têm noção. Ele falou que não quer, que não quer, que não quer. E como é que vocês fizeram com o som de vocês?
Não, ele queria vender a bateria. Tu não vai, tu não vai, tu não vai. Aí eu falei, eu só doei o teclado. Que ele falou, o teclado tu vende porque todo mundo fala que é pequeno, a gente vai comprar um maior. Só que a gente foi lá na pastora Dalva e tá assim de criança. Aí eu senti no coração de doar lá para as crianças. Já tem. E vocês Entendeu? vão Entendeu? trabalhar aqui, Não, vocês pelo vão amor de Deus. Vai precisar. Gente, eu vou dar um testemunho só para vocês entenderem, né? Vocês estão falando cavar poço, eu gosto mais dessa expressão buraco. Nós tivemos uma vez aqui, numa quinta-feira, quarta, né, amor? Numa quarta-feira, a minha gata, ela não é de... que ele não gostava, agora que ele tá gostando, a convivência fez ele gostar, não gostava de gato. E os gatos, eles são inteligentes, ele só entrava no quarto quando ele não tava. Ele ia trabalhar, os gatos corriam pro quarto. Por Deus, eles são muito inteligentes. Só que de madrugada, eu tava sonhando, eu sonhei que a casa estava cheia de demônio. E aí ela arranhou a porta, eu acordei. Aí eu olhei pra ela, o que foi? Tá acontecendo? Aí eu fui abrir a porta, eu botei ela pra fora e voltei. Quando eu voltei a dormir, eu continuei sonhando que a casa estava cheia de demônio. Aí ela arranhou a porta de novo. Eu falei, Arthur, entrou? Aí vi a janela aberta. Aí botei ela de novo para fora, fechei a janela. Voltei a dormir, continuei sonhando que a casa estava cheia de demônio. Aí eu tinha um cachorrão grandão que estava velhinho, um negão. Aí ele se coçando, começou a bater na máquina de lavar. Aí eu fui lá fora, puxei o tapete dele para longe da máquina. Voltei a dormir, continuei sonhando que a casa estava cheia de demônio. Aí, daqui a pouco, eu escutei ele rindo altão. Aí eu acordei. Aí, quando eu acordei, eu falei, amor, acorda, porque eu tô a noite toda sonhando que a casa está cheia de demônio. Aí eu estranhei, que também é outra luta, acordar de madrugada pra orar, né? Ele pulou da cama, abriu uma oração, a gente viu o dia clarear. Ele orando, eu orando, a gente o dia clarear. Isso na quarta. Quando foi na quinta, toda quinta tinha culto aqui. Eu comecei a lavar, aí tinha uma missionária, ela chegava cedo e como ela vinha do trabalho, era mais fácil que morava longe, ela ficava ali dormindo no quarto das meninas. Aí eu botei o som baixinho, bem baixinho, comecei a lavar o quintal e ajeitar as cadeiras, né? Aí daqui a pouco um rapaz começa a gritar ali no portão, pastor, pastor. Aí eu fui lá fora, era um homossexual. Aí ele, não, porque eu sou desviado, tô indo lá pra Vila Aliança comprar droga, que não sei o quê, mas eu ouvi o louvor aí baixinho, Deus mandou eu entrar pra vocês fazer oração. Gente, eu tenho unção pra repreender demônio. Aí eu corri, chamei a missionária, acorda, vaso, pra trabalhar. Ela tem unção. Mas quando o mistério não tá com você, eu sempre respeitei isso, gente. Tu tá entendendo? A gente orando ali, nada. Ele, com esse jeito caladão dele, tava varrendo as coisas, tal, ajeitou as cadeiras, veio. A gente ali com o rapaz, conversando, ouvindo a história do rapaz. Ele veio, tomou banho, se arrumou, acabou de ajeitar tudo. Eu vi nitidamente quando ele veio andando sem falar uma palavra. Quando ele botou a mão, que ele é alto, já veio por cima botando a mão, que ele botou a mão na cabeça do rapaz. O rapaz, uau! Todos os demônios que eu vi durante a noite, o rapaz veio manifestando. Eu não sabia que lobisomem era demônio. Que foi o último, né, amor? Que eu falei, caramba, eu vi nitidamente o ser humano correndo, caía de quatro e corria como um lobo, dando a volta e voltando para me atacar. O cara caiu de quatro e eu via como se o cara estivesse correndo, né? Aí teve uma hora, e ele orando, aí teve uma hora que eu perguntei assim, lembrei que o rapaz falou que para manifestar a legião tu tem que chamar o líder, que vem os fraquinhos, o líder fica escondido. Aí eu falei, vem o líder, qual o teu nome? Aí quando ele falou, o cara ficou como se fosse um general, parecia que tinha ficado enorme. Eu olhava para ele, parecia que ele é enorme. Só que quando ele falou, eu vi como se tivesse um vento. Aí hoje eu entendi, porque é nomes que não podem ficar pronunciando. E ali eu vi o João repreendendo aquele demônio. Aí qual foi a graça que o demônio fez? Durante o João repreendendo o demônio, a missionária começou a falar para ele, pastor, tira a mão, para de orar, pastor, tira a mão. E ele, que dá vontade de bater em vocês, ele tirava a mão. E eu falava, não, João, o mistério tá contigo, é para você orar, a gente só tá auxiliando. Aí ele ia orar lá, tira a mão, ele tirava. Eu, não, vou botar a mão. Aí ele botou a mão, ele repreendeu os demônios, ele repreendeu a legião, a gente só ficou. E eu reconheço, gente, eu nunca precisei de ajuda para repreender demônio, não, só que o mistério estava com ele. Aí eu fui orar.
Não, aí como eu tava meio atrasada, eu corri pra trocar a roupa da minha mãe, ajeitar ela, que eu gostava de botar ela ali fora pro culto. Aí daqui a pouco eu escutei um barulho, eu pensei que era ele. Aí eu falei assim, João, o fulano já foi embora? Aí nada. Aí daqui a pouco Deus falou comigo assim, tô falando fulano, gente, pra não falar o nome da pessoa. Fulano foi embora, mas 1/3 do que estava com ele ficou. Aí eu vi um espírito de homossexualismo, o mesmo demônio, sentado em 6 cadeiras. O mesmo demônio, só que sentado em 6 cadeiras, com as pernas cruzadas. Só que você não sabia dizer se era um homem ou se era uma mulher. Que é um espírito de homossexualismo que tem entrado pelas portas da igreja. Aí nisso, Deus falou assim, você vai lá fora e vai orar e repreender, porque ele ficou para assistir o culto. Tanto que até hoje eu prego, irmão, nós não fomos chamados para assistir culto, né? Por conta dessa passagem. Aí falei com ele tal, que ia orar, mas aí se enrolou, horário tal. Aí na hora que ele me deu a oportunidade, eu fui e falei o que tinha ocorrido, que era para ele orar. Que eu fui pro quarto orar, eu não consegui orar, que eu fui antes do culto, fui orar, e Deus falou assim, eu constituí ele como pastor da minha igreja. É responsabilidade dele a minha igreja. Aí eu no microfone, eu fui e entreguei. Eu falei, Deus, enquanto eu estava orando, Deus falava, João, eu mando te dizer que tu é o pastor. Tua é a responsabilidade. Você vai dar conta de cada ovelha. E entreguei. Pô, a irmã quicou, não foi, amor? Irmã quicou. Aí daqui a pouco eu entrei, a irmã falou assim, não, pastor, mandei o senhor não botar a mão, porque não era para o senhor botar a mão. Eu falei, olha, eu sei o que Deus falou comigo. Deus não é maluco de botar uma pessoa como pastor de uma igreja e depois deixar ele de enfeite. É a responsabilidade dele. Que é missionária? E aí essa missionária, ela saiu da igreja, levou a família dela toda para fora da igreja, saiu coisando. Então, resumindo, quando você estava orando e vendo o demônio, não era só o homossexual. Não, mas você está entendendo que luta travada com a igreja? Estava dentro do teu